Olá, estou aqui novamente para passar um vídeo de alguns exercícios para vocês. Esse primeiro exercício que a gente vai estar observando é um exercício pós-operatório, ou seja, após a cirurgia, um exercício que pode ser feito imediatamente no primeiro dia de cirurgia. É um exercício muito importante de bombeamento, tá? Vamos chamar esse exercício de bombeamento de panturrilha, onde os pacientes simplesmente vai fazer diversos movimentos com o pé, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso é um exercício muito importante, vai estar bombeando a circulação do membro inferior, mais especificamente na perna. Esse próximo exercício é um exercício que a gente vai trabalhar essa musculatura da coxa, chamada quadríceps. O que a gente vai executar? Imagine que exista uma toalha, isso inclusive pode ser colocado, uma toalha atrás do joelho. Eu vou solicitar para ela contrair o quadríceps, essa musculatura da coxa, pressionando a minha mão ou a toalhinha em relação à maca. Então vamos lá, Priscila, contrai, segura 5 segundos, contrai, relaxa. Na sequência, novamente, faz a contração, aperta a minha mão atrás do seu joelho, contrai, segura por mais 5 segundos e relaxa. Esse próximo exercício que a gente vai executar, ele é conhecido como exercício de contração ou de apertamento glúteo. Então, como que a gente ensina para o paciente? Como que você vai executar? Imagine que existe entre os seus dois glúteos uma moeda e a sua grande missão é apertar essa moeda. Então eu vou pedir para a Priscila apertar os dois glúteos, um em relação ao outro, com muita força. Vai, Priscila. E a gente vai observar esse movimento de elevação da pelve quando você contrair. Relaxa, depois de 5 segundos de contração. Contrai novamente, Priscila contrai, ó, a gente vê a pelve, então a gente tem que esperar esse movimento de elevação da pelve, 5 segundos, descansa novamente. Esse próximo exercício é um exercício de contração dos músculos posteriores da coxa, chamado de isquiosurais. Como que a gente executa? Você vai trazer o seu joelho em leve flexão, tá? Principalmente porque ele é um exercício pós-cirurgia, então não é para fazer tanta flexão de quadril. Então você dobra bem pouquinho o seu joelho para só desencostar a parte posterior do joelho da maca. E agora o que você tem que fazer? O calcanhar, você vai apertar ele em relação à maca. Então eu vou pedir para a Priscila como se ela quisesse furar a maca. Você vai sentir esse músculo posterior da sua coxa contraindo, tá? Você vai fazer o movimento, então contrai, Priscila, segura 5 segundos, conta até 5, depois relaxa. Esse último exercício também para pós-operatório, né, para o dia já após a cirurgia ou no dia seguinte à cirurgia, ele é um exercício que a gente vai fazer abdução e abdução do quadril. O que é isso? Abrir e fechar a perna, tá? Então é um movimento de abdução e adução. Esse exercício, se você tiver ou em casa, na sua cama, ou se você tiver ainda no hospital, ele pode ser feito sobre o próprio lençol da cama, aonde eu vou orientar, no caso aqui a Priscila, nossa paciente, a fechar e a abrir a perna, sem uma amplitude muito grande, tá? Se você estiver muito instável sobre a maca, você pode flexionar a perna oposta, a perna não operada, para te dar mais estabilidade, fechando e abrindo a perna. Se estiver muito difícil pelo atrito da sua perna em relação à maca, você pode pegar uma bandeja ou qualquer material plástico que você coloque sobre o calcanhar, que vai melhorar o deslizamento, ele vai escorregar mais fácil. Porém, se você conseguir fazer com a força do atrito da perna, é o ideal, porque nós já estaremos trabalhando a sua musculatura abdutora e abdutora do quadril. Olá, esse exercício que eu vou demonstrar agora é um exercício que pode ser feito antes da cirurgia, que a gente chama de pré-operatório,
ou depois de 10 ou 7 dias pós-operatório. Ou seja, já é um exercício que você vai executar depois de alguns dias após a cirurgia ou antes da cirurgia, para melhorar a musculatura, a força da musculatura do quadríceps e a musculatura flexora do quadril, que é o ilho-psoas. Esse é um exercício chamado e conhecido como elevação da perna reta. Então o que a gente vai pedir? Manter o joelho estendido, você vai levantar a perna como um todo para cima e para baixo. É importante que o exercício seja lento, que o movimento seja lento, sem muita velocidade, tá? E que você concentre na contração do quadríceps e na musculatura que faz a elevação da coxa, que é a flexora de quadril. Esse exercício agora é um exercício muito importante para a musculatura de quadril, que é um exercício de abdução com rotação de quadril, que é literalmente abrir o quadril, ou abrir as pernas no caso. Você vai fazer a abertura das pernas com rotação do quadril. Inicialmente, esse exercício ele pode ser feito de forma pré-operatória, mas ela também pode ser feita de forma pós-operatória depois de uma semana de cirurgia. Inicialmente você pode fazer com o peso do seu próprio membro, o peso da sua própria perna, e futuramente você pode colocar uma resistência com elástico ou com algum tipo de peso sobre a sua perna. Esse exercício ele tem que estar com os dois joelhos flexionados, uma flexão pequena e uma leve flexão de quadril. Nada mais, nada menos, o exercício é descolar um joelho do outro e descer. Descolar um joelho do outro e descer. Então você vai executar sozinho esse movimento, descolando um joelho do outro e descendo. Quando esse exercício se tornar fácil, você pode adquirir um elástico como esse, colocando nas duas pernas, tendo a resistência agora do elástico. Uma outra possibilidade é uma caneleira sendo colocada no seu joelho e você vai estar fazendo agora contra a resistência da caneleira. Esse próximo exercício também é um exercício muito importante na fase pré-operatória, antes da cirurgia e depois de 7 a 10 dias após a cirurgia. Esse é um exercício chamado de abdução do quadril, literalmente falando, abrir a perna. Como que a gente vai fazer isso? Você vai manter a perna de baixo flexionada para te dar maior equilíbrio e estabilidade, e a perna de cima você vai estendê-la. É importante você notar que a sua perna tem que estar alinhada com o seu tronco. Você pode colocar a mão para te dar mais estabilidade aqui no tronco, e a partir desse momento você vai levantar um pouco apenas, não é muita elevação, é uma pequena elevação, e você desce de encontro com o pé de baixo. Então é um movimento muito pequeno. Então eu vou mostrar aqui para a Priscila, nada mais nada menos do pé ultrapassar o alinhamento do seu tronco e depois ele vai descer. A forma de você quantificar, pode fazer o movimento, Priscila. A forma de você quantificar essa amplitude seria você estar fazendo esse exercício de frente para o espelho, porque não há necessidade, tá? E não há indicação de você abrir totalmente a perna, tá? Então, um movimento muito curtinho de elevação e depressão da perna, tá? Esses exercícios que a gente vai fazer agora são exercícios respiratórios. Eles são muito importantes para os pacientes que apresentam e possuem, por exemplo, muito baixa da resistência respiratória ou muito cansaço a pequenos esforços. Então esses exercícios eles vão auxiliar bastante você na fase antes da cirurgia e também nos primeiros 2, 3 dias após a cirurgia. Então o foco é a função respiratória. São exercícios que você pode fazer tanto sentado quanto deitado. A gente gosta de auxiliar junto com os exercícios movimentos dos braços. Então o primeiro exercício que a gente vai fazer, você vai puxar o ar pelo nariz subindo os dois braços e você vai soltar o ar do nariz descendo os dois braços. A Priscila vai fazer sozinha, então ela puxou o ar e na sequência soltou o ar. Ela puxou o ar e na sequência ela solta o ar.
A outra possibilidade é a gente fazer um movimento agora abrindo os dois braços. Então, inspira, solta o ar, expira. Inspira abrindo, solta o ar, expira fechando. E o terceiro seria fazendo movimentos circulares com o braço. Então a gente vai puxar o ar e soltar o ar. Então no mesmo movimento do círculo, você já puxa e você já solta o ar. Bom, ele é um exercício super simples. Você arruma uma cadeira que você vai estar sentado com aproximadamente 90 graus de flexão de joelho. Fica mais fácil você levar os pés um pouquinho mais para trás. Pode deixá-los um pouquinho abertos para te dar mais equilíbrio. Coloque as mãos à frente para te ajudar na propulsão da execução. Esse exercício, ele é exatamente o nome dele, sentar e levantar na cadeira. Então agora a Priscila vai levantar fazendo força nas duas pernas e na sequência já sentar. Levanta e já senta novamente. Esse próximo exercício é um exercício bem importante para você começar a fortalecer a musculatura flexora do quadril. Como que esse exercício ele é executado? Você simplesmente vai descolar o seu pé do chão. Então a Priscila vai trazer o joelho dela aqui na minha mão, levantando o joelho. Ela vai segurar em torno de 5 segundos e depois descer novamente. Então ela vai executar agora sozinha. Levantou o joelho e já desce. Você pode segurar aqui em cima 5 segundos e depois descer novamente. Esse é um exercício que a gente executa também a flexão de quadril, o objetivo de fortalecer a musculatura flexora de quadril, porém você vai executá-lo em pé. Muito importante, esse exercício você precisa de um apoio. Você pode estar segurando na parede, então imagina que você tem uma parede na sua frente ou numa parede na sua lateral. Se você tem algum corrimão na sua casa, que você segure no corrimão. Então a minha mão aqui vai ser como se fosse o corrimão para a Priscila. O que é o exercício? Ela simplesmente vai tentar levantar o joelho até na minha mão e descer. Se vocês observarem, o movimento ele é bem pequeno, amplitude pequena. Então flexão do quadril e extensão do quadril. À medida que você for ganhando força e os dias pós-cirúrgicos forem chegando próximo de 15 a 20 dias, esse joelho pode chegar próximo da linha do quadril, tá? Se é numa fase pré-cirúrgica, se você consegue trazer o joelho até essa altura sem dor, você já pode executar. Esse próximo exercício que nós vamos executar é um exercício chamado de mini agachamento. É um exercício muito importante, ele é feito de forma bem simples, onde o objetivo é fortalecer a musculatura da coxa, o quadríceps principalmente. O que você vai fazer? Você vai posicionar os seus braços à frente para te dar equilíbrio e você vai flexionar bem pouco os dois joelhos, uma leve flexão, então faz uma leve flexão, tá? Segure em torno de 5 segundos e volte normal para a posição anterior. Então a Priscila vai fazer sozinha agora, ela flexiona um pouquinho, segure durante 5 segundos e eleve novamente. Quando você estiver forte, você vai executar esse exercício com uma perna só. Então agora a Priscila vai colocar uma perna para trás e ela vai executar apenas com uma perna. Vai e volta. Então você pode executá-lo também de forma unilateral. Importante que quando executá-lo de forma unilateral, encontre algum local para estabilizar o seu equilíbrio, ou a parede, ou um corrimão, para você não se desequilibrar. Sempre importante executá-lo com os dois membros, não apenas com a perna comprometida. A perna contralateral é extremamente importante trabalharmos também a força. Esse exercício é importante você realizá-lo de frente para a parede ou de lado para a parede para ter algum tipo de apoio, porque ele é um exercício que pode te levar ao desequilíbrio. O que a gente vai focar? No trabalho da sua panturrilha, dos gastrocnêmios e sólios. O que é a execução do exercício? Você simplesmente vai ficar na ponta dos dois pés e novamente vai descer. Então eleve na ponta dos dois pés
e desça. Eleve e desça. Esse é um exercício onde a gente está trabalhando uma musculatura de resistência, ou seja, nós vamos aumentar a quantidade de repetições. Esse próximo exercício é um exercício que vai te auxiliar bastante no processo de subir e descer escadas, que é o exercício de step. Nesse exercício, a gente vai colocar o pé sobre o step ou na sua casa uma escada, tá? Você vai subir e descer. No caso, eu vou pedir para a Priscila inicialmente posicionar a perna acometida, que é a perna com a faixa, já sobre o step. Ela vai subir com essa perna e vai descer com o apoio dessa mesma perna. Então você vai sozinha agora, Priscila, mantém o pé esquerdo, sobe e desce sobre a perna acometida. Subir e descer escada, você sempre sobe com a perna boa e desce com a perna acometida. Ou seja, a perna com a faixa é a perna que a Priscila fez a cirurgia. Então ela vai subir o step com a perna oposta, no caso com a perna direita, e na hora de descer, ela vai descer com a perna acometida, ou seja, com a perna esquerda. Coloca a perna esquerda à frente e desce com ela. Então essa é uma grande dica, porque você vai utilizar mais a perna não operada para subir e descer a escada. Recordando, sobe com a perna boa e desça com a perna comprometida. Agora a gente vai para uma orientação, principalmente para você em casa, que com certeza tem um sofá, aquele sofá que você senta, que você quase deita no sofá, para você se deslocar e tentar levantar desse sofá. O que é muito importante? Numa fase inicial após a cirurgia, que você evite grandes flexões de tronco ou, consequentemente, de quadril. O que você vai fazer? Já apoie, caso exista apoio no seu sofá, se não tiver o apoio de mão, mas que você use no próprio assento do sofá e tente devagar, deslizando o seu bumbum, movimentando um e depois o outro, até a pontinha do sofá. Nesse momento agora você vai usar a força do seu braço. Então você vai usar a força do seu braço sem projetar o tronco para frente para levantar do sofá. Na hora de descer, também já vai devagar, apoiando no sofá com as mãos, flexionando aos poucos o quadril e freando o movimento com os braços. Essa dica anterior é uma dica para a gente evitar um ato muito frequente, que ele não pode ser muito indicado, que seria o deslocamento ou a flexão excessiva do tronco, como a Priscila está fazendo. Porque isso pode estar relacionado com algum tipo de deslocamento da prótese numa fase inicial após a cirurgia. Ou seja, evite deslocar demais o tronco para frente durante o momento de levantar e até mesmo de sentar em superfícies mais baixas. Iremos te dar uma orientação clássica de sair e entrar no carro, tá? Vamos imaginar que sua perna esquerda, a perna com a faixa, é a perna acometida, operada. Você pode utilizar, caso você não tenha muita força para levá-la para fora do carro, utilize a mão e já acompanhe também com a outra perna. Posicionou os dois joelhos do lado de fora do carro, evite deslocar muito o tronco para frente e levante do carro. Para se sentar, o processo é o mesmo. Fique de costas para o assento, abaixe, ajude com a outra perna com o seu braço e aí você está posicionado dentro do carro. Ainda dentro das orientações, caso algum objeto esteja no chão e você precise alcançá-lo ou pegá-lo, realize geralmente a flexão com o membro não operado, levando o membro operado para trás. Então dobre a perna boa, não acometida, e faça a extensão da perna comprometida. Evite a realização da flexão dos dois quadris ao mesmo tempo, como a Priscila está executando.
Uma outra orientação importante sobre colocar meia, colocar calçado e até mesmo retirar meia e calçado, o que nós vamos realizar? Você vai aos poucos cruzando e trazendo o seu pé em relação à perna oposta. Se você tiver muita dificuldade de aproximar um pouco mais, você pode auxiliar puxando a calça ou a meia um pouco mais. É importante você não exagerar na quantidade de flexão de quadril e rotação, ou seja, tente colocá-lo, principalmente nos primeiros dias pós-operatório, colocar esse calçado com leve flexão de quadril e pouca rotação de quadril. Uma outra forma seria em pé, você busca algum local para te dar equilíbrio, flexiona o joelho alcançando o seu pé posteriormente e assim você consegue consequentemente retirar ou até mesmo colocar a parte do calcanhar do seu calçado ou meia. Nós temos duas orientações básicas para se levantar da cama. Uma orientação clássica seria você inicialmente rodar, então você faz a rotação na sua cama, flexiona os dois joelhos, deixando os pés caírem para fora, ajudando com os dois braços, levante o tronco e consequentemente saia da cama. A outra possibilidade de você se levantar, caso você tenha muita força e força suficiente de abdômen, faça a flexão de tronco, gire as duas pernas para fora e você consegue consequentemente sair da cama. Evite rotações sobre o quadril. Por exemplo, se você precisar virar o seu tronco, evite sobre a perna operada deslocar ou realizar rotações sobre ela. A melhor forma é você deslocá-la para trás e levar a outra perna no sentido anterior, ou seja, evite realizar rotações sobre a perna recém-operada. Isso tanto para rotações para um lado quanto para rotações para o outro lado.